A atitude definitiva do crente para com a carne. A carne, como Deus a vê. Nós, os cristãos, devemos nos lembrar, mais uma vez, do que Deus pensa sobre a carne. O Senhor Jesus diz que a carne para nada aproveita, João 6,63. Tanto o pecado da carne, como a justiça dela, são inúteis. O que é nascido da carne, seja quem for, é carne, e jamais deixará de o ser. Tanto a carne no púlpito, nos ouvintes, na oração, na consagração, na leitura da Bíblia, no cântico de hinos, ou fazendo o bem, nada disso aproveita, diz o Senhor. Os crentes podem vangloriar-se na carne. Entretanto, Deus diz que todas as suas obras são inúteis. Isso porque a carne não é útil à vida espiritual, nem pode cumprir a justiça de Deus. Vejamos algumas observações a respeito da carne, feitas pelo Senhor, por meio do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos. 1. O pendor da carne dá para a morte. 8:6. De acordo com o ponto de vista de Deus, existe morte espiritual na carne. A única maneira de escapar é entregá-la à cruz. A despeito de ela ter a capacidade de praticar o bem, ou de elaborar planos visando a obter a aprovação dos homens, Deus pronunciou uma única sentença sobre a carne, morte. 2. O pendor da carne é a inimizade contra Deus. 8:7. Ela se opõe a Deus. Não existe a menor possibilidade de uma coexistência pacífica. Isso é fato não só com relação aos pecados que brotam da carne, mas também às suas ações e pensamentos mais elevados. Os pecados que maculam o homem obviamente são hostis ao Senhor. E é importante observar que podemos praticar atos de justiça fora da dependência de Deus. 3. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8:7. Quanto melhor for o trabalho da carne, mais longe de Deus ela se encontrará. Quantas das pessoas boas desejam crer no Senhor Jesus? Sua justiça própria não é justiça nenhuma, na verdade, é injustiça. Ninguém jamais poderá obedecer a todos os ensinamentos da Bíblia. Uma pessoa pode até ser boa, uma coisa, porém, é certa, ela não se submete à lei de Deus. Se for má, ela transgride a lei. Se for boa, ela estabelece uma justiça própria, sem Cristo, anulando, assim, o propósito da lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. 4. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. 8:8. Esse é o veredicto final. Por mais qualidades boas que um homem tenha, nada do que ele faz, se provém dele mesmo, pode agradar ao Senhor. Deus só tem prazer em seu Filho. Fora de Cristo e de sua obra, nada pode lhe agradar. O que realizamos pela carne pode até parecer muito bom. Todavia, como procede do ego e é realizado na força natural, não satisfaz a Deus. O homem pode inventar as mais variadas maneiras de fazer o bem, de melhorar e se aperfeiçoar. Entretanto, nenhuma delas, por ser carnal, pode agradar ao Senhor. E isso não se aplica apenas aos incrédulos. Vale, também, para os crentes. Mesmo que nossas obras sejam recomendáveis e eficientes, se realizadas com as próprias forças, não obtêm a aprovação divina. Deus se agrada ou se desagrada de algo não pela sua natureza, isto é, se é bom ou mal, mas pela sua procedência. Uma ação pode ser em extremo correta, não obstante Deus quer saber qual a sua origem. Dessas referências das Escrituras, podemos ver como são inúteis os esforços da carne. Depois que o crente passar a entender que a carne não tem valor diante de Deus, não mais errará com facilidade. Nós, os seres humanos, classificamos todos os atos como bons ou maus. Deus, no entanto, vai à origem deles, e os classifica de acordo com a fonte de cada um. Até os feitos mais excelentes da carne provocam o mesmo descontentamento divino que os pecados mais vis e ímpios, pois tudo é da carne. Deus abomina a justiça própria da mesma maneira que a injustiça. Para ele, as boas ações que praticamos naturalmente, sem necessidade de regeneração, de união com Cristo ou de dependência do Espírito Santo, não são menos carnais do que a imoralidade, a impureza, a licenciosidade, e outras. Mesmo que as atividades do homem sejam excelentes, se não nasceram de uma completa confiança no Espírito Santo, são carnais e, portanto, Deus as rejeita.
Ele se opõe a tudo que pertence à carne, rejeitando e odiando, independentemente de sua aparência exterior, ou de ter sido praticado por um crente ou um pecador. O veredicto divino é: a carne deve morrer. A experiência do crente. Como é que o crente pode ver esses fatos como Deus os vê? O Senhor tem uma posição irredutível contra a carne e todas as suas obras. O crente, porém, parece rejeitar apenas as características más, apegando-se com satisfação à própria carne. Ele não a rejeita categoricamente. Continua a fazer muita coisa na carne. Ele até assume uma atitude de autoconfiança e orgulho sobre ela, como se agora fosse rico da graça de Deus e qualificado para comportar-se sempre de modo justo. O crente está literalmente fazendo uso da sua carne. Por causa desse engano, o Espírito de Deus o conduz pelo caminho mais vergonhoso, a fim de levá-lo a conhecer sua carne e o julgamento de Deus para ela. Assim Deus permite que essa pessoa caia, se enfraqueça ou até mesmo peque, para que possa ver por si mesma se em sua carne reside algum bem. Isso em geral acontece com aqueles que pensam estar crescendo espiritualmente. O Senhor os prova para que possam se conhecer melhor. Muitas vezes é desse modo que Deus revela sua santidade ao crente, para que este se veja obrigado a reconhecer que sua carne é corrompida. Às vezes, o Senhor permite que Satanás o ataque para que, através do sofrimento, ele possa enxergar a si mesmo com mais clareza. Essa lição é muito difícil, e ninguém consegue aprendê-la no período de um dia ou de uma noite. Só depois de muitos anos é que, aos poucos, vamos entendendo que a carne não merece confiança. Até mesmo em nossos melhores esforços para praticar o bem existe impureza. Por isso Deus nos deixa viver profundamente a experiência de Romanos 7 até que estejamos dispostos a dizer, como Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Versículo 18. Como é difícil afirmar isso com sinceridade. Se não fossem as incontáveis experiências de dolorosas derrotas que o crente sofre, ele continuaria a confiar em si mesmo e a considerar-se capaz de praticar o bem. Contudo, depois de sofrer centenas e milhares de derrotas, ele passa a admitir que toda justiça própria é completamente indigna de confiança e que em sua carne não habita bem nenhum. No entanto, isso não resolve totalmente a questão. O crente precisa continuar a examinar-se. O que acontece é que ele para de julgar a si mesmo, não trata a carne como algo inútil e totalmente detestável, e até assume uma leve atitude de exaltação própria e de vanglória. Por isso Deus tem de fazê-lo passar novamente pelo fogo, a fim de consumir toda a escória. Como são poucos os que se humilham e reconhecem sua impureza. Se não reconhecermos tal estado, Deus não interromperá seu tratamento conosco. Como não podemos ser libertos da influência da carne nem por um momento sequer, jamais deveríamos parar de exercitar o coração no sentido de julgarmos a nós mesmos. Se pararmos, cairemos novamente nas ostentações da carne. Muitos acham que a convicção de pecados operada pelo Espírito Santo é apenas para os incrédulos. Não é para levar-nos a crer no Senhor Jesus que o Espírito nos convence dos pecados. Contudo, precisamos saber que a operação do Espírito Santo é tão importante para os crentes como é para os incrédulos. Ele tem de convencer os crentes dos seus pecados, não apenas uma ou duas vezes, mas diária e incessantemente. Possamos nós experimentar mais e mais a convicção do Espírito Santo, de modo que julguemos nossa carne todo o tempo e ela jamais possa governar. Não percamos de vista, nem por um momento, a verdadeira imagem da nossa carne e o que Deus pensa dela. Não acreditemos nunca em nós mesmos, nem voltemos a confiar em nossa carne, como se ela pudesse agradar a Deus. Confiemos sempre no Espírito Santo, jamais dando lugar ao ego. Se já houve alguém neste mundo que poderia se gloriar da carne, foi Paulo. Ele era irrepreensível quanto à justiça que há na lei. E se alguém poderia gloriar-se da carne, depois da regeneração, certamente era ele também. Ele foi o apóstolo que viu o Senhor ressurreto com os próprios olhos, sendo grandemente usado por Deus. E no entanto Paulo não ousava se gloriar, pois conhecia sua carne. Com a experiência de Romanos 7, ele pôde reconhecer plenamente quem era. Deus abriu os olhos dele para ver, pela própria experiência, que em sua carne não habitava bem nenhum, só pecado.
Agora ele sabia que a justiça própria, da qual se orgulhara antes, nada mais era que refúgio e pecado. Ele aprendeu essa lição, e aprendeu-a bem. Por isso, já não ousava confiar na carne. Contudo, de modo nenhum ele parou com esse aprendizado. Não. Paulo continuou a aprender. Então, o apóstolo declarou que não podia confiar na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Filipenses 3:4. A despeito das muitas razões de que ele dispunha para confiar em sua carne, versículos 5 e 6, Paulo sabia a opinião que Deus tinha dela, e entendia muito bem que ela é extremamente incerta e indigna de confiança. Continuando a leitura de Filipenses 3, vemos que o apóstolo era muito humilde, com respeito à confiança em si mesmo, não tendo justiça própria, versículo 9, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, versículo 11, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus, versículo 12. O crente que deseja alcançar a maturidade espiritual deve manter para sempre a atitude que o apóstolo Paulo sustentou durante toda a sua jornada espiritual, a saber, não que eu o tenha já recebido. Não podemos jamais acolher a mais leve confiança, satisfação ou alegria próprias, como se pudéssemos confiar na carne. Se os filhos de Deus buscarem sinceramente uma vida mais abundante, dispostos a aceitar o julgamento que o Senhor faz da carne, não considerarão a si mesmos mais fortes nem melhores do que os outros, mesmo que tenham alcançado um admirável nível espiritual. Nunca dirão, eu, naturalmente, sou diferente dos outros. Sob a orientação do Espírito, esses crentes com certeza poderão perceber sua corrupção mais rapidamente. Basta que se disponham a deixar que o Espírito Santo lhes revele a santidade de Deus e sua própria corrupção, não temendo enxergá-la com toda a clareza. A consequência talvez seja uma redução nas dolorosas experiências de derrota. No entanto, como é lamentável que mesmo quando decidimos não confiar na carne, ainda fique alguma impureza escondida abaixo da superfície. Isso acontece porque o crente julga ainda ter alguma força. Por causa disso, Deus permite que ele sofra várias derrotas, a fim de eliminar qualquer resquício de confiança própria. A cruz e a operação profunda do Espírito Santo. O crente necessita da cruz e do Espírito Santo, já que a carne é ostensivamente enganosa. Depois de conhecer a visão de Deus, com relação à carne, ele deve experimentar, a cada momento, uma operação profunda da cruz, através do Espírito Santo. Assim como o crente precisa livrar-se do pecado da carne, por meio da cruz, precisa livrar-se também da justiça da carne, pela mesma cruz andando no Espírito Santo, o cristão estará livre de seguir a carne, tanto no pecado como na justiça própria. A cruz, como um fato exterior ao crente, foi realizada de modo perfeito e completo, não é possível torná-la mais profunda. Contudo, como processo interior do crente, ela pode se aprofundar sempre mais e mais. O Espírito Santo ensina e aplica o princípio da cruz ao nosso coração, ponto a ponto. Ele guiará aquele que foi fiel e obediente a experiências mais profundas de tudo que a cruz pode realizar em nós. Objetivamente, a cruz é um fato absoluto, consumado, ao qual nada se pode acrescentar. Subjetivamente, porém, é uma experiência contínua e progressiva, que pode ser aplicada à nossa vida de modo cada vez mais profundo. A esta altura, o leitor precisa conhecer melhor o caráter abrangente do fato de estar crucificado com o Senhor Jesus, pois o Espírito Santo só pode operar com base nisso. Ele não dispõe de outro instrumento além da cruz. O crente agora necessita ter um novo entendimento de Gálatas 5:24. Não foram crucificadas apenas as suas paixões e concupiscências. A própria carne, incluindo tudo que ela faz de justo, e sua capacidade de agir com justiça, também foi crucificada. Na cruz, foram sacrificadas tanto as paixões e concupiscências, por mais admiráveis que sejam, como a fonte delas. Se não aceitarmos isso e nos dispusermos a negar totalmente a carne, não só no que ela tem de mal, mas no que tem de bom, não poderemos de fato andar segundo o Espírito Santo. Se não agirmos desse modo, não agradaremos a Deus nem teremos uma vida genuinamente espiritual. Precisamos ter essa disposição. Embora a cruz, como um fato consumado, seja completa em si mesma,
sua aplicação na vida de um crente é medida pela sua fé, prontidão e conhecimento. Suponhamos que um filho de Deus se recuse a negar o bem que há na carne. Qual será o resultado? É verdade que ela pode parecer extremamente inteligente e poderosa na realização de muitas atividades. Contudo, jamais poderá satisfazer as exigências do Senhor, mesmo que seja muito boa forte. Por isso, quando Deus realmente convoca um cristão para se dispor a ir ao Calvário e sofrer, ele logo percebe que sua primeira reação é recuar e tornar-se fraco como a água. Por que os discípulos falharam de forma tão dolorosa no jardim do Getsemane? Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A fraqueza dela causa o fracasso na oração. A carne só pode exibir sua força aparentemente grande nas questões que lhe agradam. Essa é a razão por que ela recua diante do chamado do Senhor. Portanto, é essencial que ela morra, caso contrário, jamais poderemos fazer a vontade de Deus. Qualquer coisa que vise a desenvolver-nos para que possamos ser vistos e admirados por outros pertence à carne. Nela existem aspectos naturalmente bons, e também outros que são por natureza maus. O apóstolo João fala da vontade da carne, João 1,13. A carne pode querer, decidir e planejar executar o bem, a fim de receber o favor de Deus. Mas ainda assim será algo da carne humana, e por isso deverá ir à cruz. Paulo fala em mente da carne. A autoconfiança do cristão nada mais é do que confiança em sua sabedoria. Ele pensa que conhece todo o ensino das Escrituras, e que sabe servir a Deus. Em 2 Coríntios 1,12, Paulo faz menção à sabedoria humana, ou da carne. É extremamente perigoso acolher as verdades da Bíblia com a sabedoria humana. Trata-se de um procedimento sutil que, invariavelmente, leva o crente a tentar aperfeiçoar, pela carne, a obra do Espírito Santo. Podemos guardar firmemente na memória uma verdade muito preciosa. Entretanto, ela fica apenas na mente da carne. Somente o Espírito pode nos dar vida. A carne para nada aproveita. Se o Senhor não avivar continuamente todas as verdades, elas não trarão nenhum proveito, nem para nós, nem para os outros. Aqui não estamos falando sobre o pecado, mas sobre a inevitável consequência da vida natural do homem. Não há nada natural que possa ser espiritual, portanto não devemos negar apenas nossa justiça carnal, mas ainda a sabedoria humana. Também esta deve ser pregada na cruz. Em Colossenses 2:23, Paulo fala em culto de si mesmo, ou da carne. Trata-se de um culto prestado segundo a nossa opinião. Todo método que criamos para despertar, buscar e adquirir um sentimento de devoção implica cultuar na carne. Não é culto segundo o ensino das Escrituras, nem sob a liderança do Espírito Santo. Portanto, sempre existe a possibilidade de andarmos pela carne, seja no cultuar, no serviço cristão, no conhecimento bíblico, ou na tarefa de ganhar almas. A Bíblia menciona muitas vezes a vida da carne. Se o crente não levar essa vida à cruz, ela continuará vivendo nele, do mesmo modo que vive no incrédulo. A única diferença é que, no crente, ela encontra uma oposição espiritual. Contudo, ainda existe a possibilidade de ele aceitar essa vida e se apegar a ela. Ele pode tentar servir a Deus, meditar na verdade e consagrar-se ao Senhor através da vida da carne. Na verdade, ela pode até motivá-lo a realizar muitos atos nobres. O cristão pode enxergar sua vida natural como sendo a verdadeira vida, chegando inclusive a pensar que está fazendo a vontade de Deus. Precisamos entender que dentro do homem existem dois princípios de vida. Muitos de nós temos uma vida dúbia, obedecendo ora a um, ora ao outro. Algumas vezes dependemos inteiramente da energia do Espírito. Em outras, acrescentamos a ela nossa própria força. Nada parece ser firme e estável. Acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim, simulta, minha mente, o sim e o não. 2 Coríntios 1:17. Uma das características da carne é sua instabilidade. Ela alterna entre o sim e o não, e vice-versa. Todavia a vontade de Deus é não andamos segundo a carne, nem mesmo por um momento, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. Devemos aceitar a vontade de Deus. Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Colossenses 2:11.
Devemos estar dispostos a permitir que a cruz, como uma faca na circuncisão, corte completamente tudo o que pertence à carne. Tal incisão deve ser profunda e completa, para que nada da carne fique escondido ou possa permanecer em nós. A cruz e a maldição são inseparáveis. Gálatas 3:13. Quando entregamos nossa carne à cruz, nós entregamos a maldição, reconhecendo que na carne não habita bem nenhum, e que ela nada merece, senão a maldição de Deus. Sem essa atitude de coração, é extremamente difícil para nós aceitarmos a circuncisão da carne. Toda afeição, desejo, pensamento, conhecimento, intento, culto ou serviço da carne devem ir para a cruz. Ser crucificado com Cristo significa aceitar a maldição que o Senhor aceitou. A crucificação no Calvário não foi um momento de glória para Cristo, Hebreus 12:2. Ser pendurado no madeiro significava ser amaldiçoado por Deus, Deuteronômio 21:23. Consequentemente, crucificar a carne com o Senhor implica simplesmente tornar-nos maldição juntamente com o Senhor, assim como devemos aceitar a obra consumada de Cristo na cruz, devemos, também, entrar na comunhão da cruz. O crente deve reconhecer que sua carne só merece a maldição da morte. Nossa comunhão prática com a cruz começa depois que vemos a carne da maneira como Deus a vê. Para que o Espírito Santo possa assumir de forma plena o encargo de nos guiar, precisamos entregar nossa carne completamente à cruz. Oremos para que possamos saber o que é exatamente a carne e como podemos crucificá-la. Irmãos, não temos a humildade necessária para aceitarmos de forma voluntária a cruz de Cristo. Recusamo-nos a reconhecer que somos tão perdidos, inúteis e corruptos, que não merecemos nada, a não ser a morte. O que nos falta hoje não é um melhor viver, mas um melhor morrer. Precisamos buscar uma morte genuína, completa. Temos falado bastante sobre vida, poder, santidade, justiça. Agora vamos dar uma olhada na morte. Que o Espírito Santo, pela cruz de Cristo, penetre profundamente em nossa carne, a fim de que a cruz se torne uma experiência real em nossa vida. Se morrermos como devemos, viveremos retamente. Se estivermos unidos com Ele, numa morte como a dele, com certeza estaremos unidos com Ele na sua ressurreição. Possamos nós pedir ao Senhor que nos abra os olhos para contemplarmos a absoluta necessidade de morrermos. Você está preparado para isso? Está disposto a deixar que o Senhor lhe mostre suas fraquezas? Encontra-se preparado para ser crucificado publicamente, fora da porta. Permite que o Espírito da cruz opere no seu interior. Que possamos conhecer mais da morte de Cristo. Possamos nós morrer completamente. Precisamos compreender que a operação da morte na cruz é contínua. Jamais poderemos alcançar um estágio de ressurreição sem que ocorra uma morte total, pois a experiência da ressurreição é medida pela da morte. Aqueles que buscam uma vida de crescimento correm o risco de se esquecerem da necessidade imperiosa de estar aniquilando a carne de modo contínuo. Eles abandonam a posição da morte e passam para a da ressurreição. Com isso, eles tratam superficialmente as obras da carne, achando que não representam nenhum perigo sério para seu crescimento espiritual, ou então as espiritualizam, isto é, pensam que são do Espírito. É absolutamente essencial entender que a morte é o fundamento de tudo. Podemos, sim, começar a edificar, mas sem jamais destruir o fundamento. Se não exercitarmos a morte da carne, continuamente, a chama da esfera da ressurreição e ascensão será irreal. Não nos enganemos, pensando que somos tão espirituais que a carne já não tem mais poder para nos atrair. Isso é simplesmente uma tentativa do inimigo para nos afastar do fundamento, que é a cruz, a fim de nos tornar exteriormente espirituais, mas carnais por dentro. Alguém pode orar da seguinte maneira: Senhor, eu te dou graças, porque não sou mais assim e assim, mas agora sou assim e assim. Isso é simplesmente um eco da oração rejeitada, registrada em Lucas 18, 11-12. Quando estamos perto de ser libertos da carne, somos muito susceptíveis de ser enganados por ela. Precisamos permanecer constantemente na morte do Senhor. Nossa segurança está no Espírito Santo. O caminho seguro reside em nossa prontidão para acatar os ensinamentos, com temor, e não ceder nenhum terreno à carne. Devemos nos submeter de bom grado a Cristo, e confiar no Espírito Santo, para que Ele aplique a morte de Jesus à nossa vida, a fim de que a vida dele possa se manifestar em nós.
Assim como anteriormente estávamos cheios da carne, agora seremos cheios do Espírito Santo. Quando o Senhor estiver totalmente no controle, destruirá o poder da carne e manifestará Cristo como nossa vida. Então poderemos dizer que a vida que agora tenho, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Todavia o fundamento dessa vida é, e sempre será, estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:19. Se vivermos por fé e obediência, podemos esperar que o Espírito faça uma obra extraordinariamente santa e maravilhosa em nós. Se vivemos no Espírito, e vivemos pela fé, pois cremos que o Espírito Santo habita em nós, então, andemos também no Espírito. Isso é um mandamento a que devemos obedecer. Gálatas 5:25. Devemos crer, com simplicidade e plena certeza, que o Senhor nos deu seu Espírito, que agora habita em nós. Então, creiamos que Ele nos deu o Espírito Santo e que Ele habita em nós. Recebamos isso como segredo da vida de Cristo operando em nós. O Espírito habita no fundo do nosso espírito. Meditemos nisso, creiamos nisso, e lembremo-nos disso, até que essa verdade gloriosa produza dentro de nós um santo temor e assombro. Que o Espírito Santo verdadeiramente habite em você, leitor. Aprenda, agora, a seguir a orientação dele. Essa orientação não provém da mente, nem dos pensamentos, é algo da vida. Devemos nos entregar a Deus e deixar que seu Espírito esteja no controle de tudo. Ele manifestará o Senhor Jesus em nossa vida, porque essa é a missão dele. Palavras de exortação. Se permitirmos que o Espírito de Deus faça em nós uma obra mais profunda através da cruz, nossa circuncisão irá tornando-se progressivamente real, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. É por meio da circuncisão realizada sem mãos que podemos abandonar essa confiança na carne. O apóstolo coloca o gloriar-se em Cristo Jesus no centro de tudo. Ele explica que existe perigo por um lado e segurança por outro. A confiança que depositamos na carne tende a destruir o gloriar-se em Cristo Jesus. Contudo, cultuando em espírito, passamos a gozar a bendita alegria da vida e da verdade. O Espírito Santo exalta o Senhor Jesus, mas humilha a carne. Se desejamos verdadeiramente gloriar-nos em Cristo e dar-lhe toda a glória, precisamos receber a circuncisão da cruz e aprender a cultuar a Deus no Espírito Santo. Não sejamos impacientes, pois a impaciência é da carne. Não devemos tentar usar métodos diferentes, porque só servem para ajudar mais a carne. Devemos sempre desconfiar da carne, mesmo que ela seja muito boa e capaz. Precisamos confiar no Espírito Santo, e nos submeter somente a ele. Exercitando tal confiança e obediência, manteremos a carne em seu lugar de maldição e, consequentemente, ela perderá todo o poder. Seja Deus gracioso para conosco, para que não coloquemos nenhuma confiança na carne, e possamos olhar com desprezo para nós mesmos e reconhecer que nossa carne é indigna de confiança e totalmente infrutífera. Isso implica uma morte muito real, sem a qual não pode haver vida. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5:13. Já alcançamos a liberdade no Senhor. Por isso não devemos dar nenhuma oportunidade à carne, pois o lugar certo dela é a morte. Tenhamos o cuidado de não interpretar, inconscientemente, a atividade do Espírito Santo como sendo nossa. Pelo contrário, estejamos sempre alertas para que nossa carne não reavive. Não usurpemos a glória do triunfo de Cristo, concedendo à carne a oportunidade de voltar a operar. E, depois de obtermos algumas vitórias, não nos tornemos confiantes demais. Se isso acontecer, nossa queda não estará longe. Mesmo quando tivermos aprendido a vencer a carne, e ela tiver perdido seu poder, não devemos pensar que daí em diante teremos pleno triunfo sobre ela. Se não confiarmos no Espírito Santo, logo passaremos por uma nova e penosa experiência. Devemos cultivar, com santa diligência, uma atitude de dependência do Senhor. Caso contrário, seremos alvo do ataque da carne. A menor brecha que dermos ao orgulho, daremos vez à carne. Não devemos temer diante da possibilidade de sermos humilhados perante os outros. Logo depois que o apóstolo fala sobre crucificar a carne e andar no Espírito, ele exorta,
não nos deixemos possuir de vanglória. Gálatas 5:26. Se reconhecermos humildemente que diante de Deus somos indignos, não seremos tentados a nos gabar perante os homens. Contudo, se escondemos a fraqueza da nossa carne perante os homens a fim de recebermos glória, inadvertidamente estaremos dando ocasião à carne para exercer sua atividade. O Espírito Santo pode nos ajudar e nos fortalecer, mas ele mesmo não vai tomar nosso lugar e realizar aquilo que é de nossa responsabilidade. Para cumpri-la, então, devemos manter a atitude de não dar nenhuma ocasião à carne, e também, por isso em prática sempre que tivermos de negar a carne em nosso viver diário. Paulo exorta, nada disponhais para a carne. Romanos 13:14. Para a carne operar, ela necessita de um provedor. É por isso que não devemos dispor nada para ela. Para conseguirmos confiná-la ao seu lugar certo, a maldição, precisamos ficar sempre vigilantes. Temos de examinar continuamente os nossos pensamentos, para ver se não estamos abrigando nenhuma presunção, já que essa atitude com certeza implica dar lugar à carne. Nossos pensamentos desempenham um papel muito importante nesse processo. A provisão que, secretamente, fizemos para ela por meio deles irá manifestar-se publicamente, através de palavras e atos. Não podemos dar o menor lugar à carne. Mesmo quando estivermos conversando com outros, devemos permanecer vigilantes, para que ela, valendo-se de nossas palavras, não se habilite a realizar sua obra. Se aquilo que vamos dizer não vem do Espírito Santo, é melhor ficarmos calados, ainda que contrariando nosso desejo. O mesmo se aplica às nossas obras. A carne pode elaborar muitos planos e métodos, e está cheia de expectativas. Ela tem a própria força, opiniões e habilidade. Para os outros, e até para nós mesmos, elas podem parecer bastante louváveis e aceitáveis. Entretanto, devemos ter o cuidado de destruir todas, até mesmo a melhor delas, a fim de não violar o mandamento do Senhor. Temos de entregar à morte, sem misericórdia, até o que a carne tenha de melhor para oferecer, pela simples razão de ser carnal. A justiça da carne é tão detestável quanto o seu pecado. Na mesma medida com que nos arrependemos das obras pecaminosas da carne, e com a mesma humildade, devemos nos arrepender também das suas boas ações. Devemos sempre ter em mente a avaliação que Deus faz da carne. Se falharmos, devemos nos examinar, confessar o pecado, e receber a purificação operada pelo precioso sangue de Jesus. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. 2 Coríntios 7:1. Não podemos ficar apenas na obra do Espírito Santo e na do sangue precioso, nós também devemos atuar buscando a purificação. Devemos examinar toda a imundícia da carne, e entregá-la à cruz do Senhor. Deus condena e considera impuro até mesmo o melhor que a carne pode produzir, embora não seja pecaminoso aos olhos do homem. O que é nascido da carne é carne. Isso se aplica tanto ao homem quanto às suas obras. Deus está mais interessado em verificar a fonte de nossos atos do que a forma deles. Por isso devemos ser purificados, não apenas dos nossos pecados, mas de toda a obra da carne também. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstedes das paixões carnais. 1 Pedro 2:11. Extraído do livro Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.